Boa noite, pessoal. Estamos no nosso terceiro episódio do podcast da Igreja Vida Nova e nós estamos com um convidado muito especial hoje, mas eu não vou apresentar. Eu vou dar as honras para o pastor apresentar. Pastor, apresente o nosso convidado, por gentileza. Realmente está conosco essa irmã maravilhosa que de bate pronto, hein, Rodrigo? É verdade. Já aceitou o nosso pessoal convite, aceitando o hein? desafio, né? Como é que pode? E ela vai nos ajudar bastante hoje, hein? Vai, é verdade. Está conosco a doutora Kelly, ela é psicóloga, e ela está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas que nós temos, Rodrigo, sobre traumas de infância. Né? Nós vamos passar a palavra para ela já dar início aí e já desmistificar. Existe trauma de infância ou isso é um mito? Nossa, que responsabilidade. Começou com né? tudo, né? Vamos lá. Passou a bola. Mas, assim, primeiramente agradecer o convite, né? Como eu disse, a hora que foi lançado, eu pensei, meu Deus do céu, eu quero passar por esse desafio. E é bom a gente ir rompendo, né? As nossas verdade. limitações. E com isso crescer também. Como já foi dito, meu nome é Kelly. Para você que não me conhece ainda, apesar que Cachoeira é pequena, mas a gente tem a intenção de ir para além de Cachoeira, não é isso, pastor? É isso aí. É verdade. Já sou formada desde 2018 na área da psicologia. Posso dizer que eu entrei assim meio que de paraquedas, mas quando eu entrei, falei, meu Deus, eu não sabia que eu tinha vocação para ser psicóloga, né? Olha, E que de legal. repente eu fui me descobrindo, né? E não acaba somente aí em uma descoberta. Conforme você vai caminhando dentro do conhecimento, você vai se descobrindo mais ainda. Então, desde 2018, formada, hoje trabalho no RH da Canção Nova. Não atuo diretamente na área da psicologia, mas ela dá uma base muito grande, né? Para a gente tomar decisões, para enxergar o ser humano na sua potencialidade. Estou ali na área de treinamento e desenvolvimento Que humano legal. e que tem tudo a ver com a Que área, bacana, né, legal. de entender o ser humano e as suas complexidades, né? Entender o ser humano E as suas complexidades, e que não são poucas. é verdade. Sou casada há 27 anos, depois dos 15, 20 a gente vai esquecendo os prazos, as datas. Tenho um filho de 25 e uma menina de 17 anos. Que legal. Né? São aí os meus grandes amores. E o meu marido que me aguenta 27 anos. É. E cristã, né? Desde sempre. Minha mãe conheceu o evangelho, eu tinha 3 meses. E de lá para cá, né, se descobrindo mais ainda apaixonada pela palavra de Deus, mergulhando cada vez mais no conhecimento também espiritual. É isso. Muito bom. Então já vamos começar aí, Manquela, como já falei anteriormente, nós queremos saber, realmente é verdade? Até aonde nós podemos dizer que existe realmente essa certeza que uma criança, ela traz trauma da sua infância? Gostaria que o senhor falasse sobre isso para nós, né, Rodrigo? É isso aí. Essa Esse pergunta é bom. interessante. Nossa, pô. Olha, Gosto demais. hoje ela vai... Eu interrompeu demais. Isso. Rodrigo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Quando nós falamos de traumas, nós estamos falando de principalmente infantis, e não podemos parar somente na infância, né? Porque ao longo da nossa vida nós podemos sofrer traumas também, independente da idade. Mas o foco é da infância. Podemos dizer que é aquela criança que passou por uma experiência, posso dizer assim, perturbadora, assustadora, ameaçadora, que ela não deu conta de lidar. Quando eu falo não deu conta de lidar, porque ela não tinha repertório suficiente para interpretar aquela situação, para explicar e entender o que estava acontecendo com ela. Então, assim, um trauma depende desse evento, mas não somente do evento em si, né? Mas depende de como essa criança interpretou esse evento e também a idade que ela tinha. Então, vamos colocar aqui como exemplo, um ser humano adulto que passou ali por um acidente. Lógico, medo vai sentir, assustado, né? Ele também vai se sentir, mas ele vai olhar para a situação e vai dizer: nossa, perdi tudo, né? Deu PT, como o pessoal costuma dizer, mas da próxima vez o que eu vou fazer? Né? Então, ele deu ali um sentido, um significado,
interpretou o que aconteceu, que talvez foi uma falta de cuidado, talvez não era da responsabilidade dele evitar aquele acidente. Então, ele vai dando nome para a situação, mas, ao mesmo tempo, ele vai dando um sentido para aquela situação. Né? De que maneira? Não vou deixar isso acontecer mais, né? Vou diminuir a velocidade, vou fazer a manutenção do carro e assim sucessivamente. A criança, se ela está nesse mesmo carro, ela não tem essa bagagem para codificar o que aconteceu. Então, ela não tem repertório suficiente para dar ali um sentido e interpretação àquele acontecimento. Por isso que vai causando o trauma, porque é um evento que ultrapassou o que ela suporta, seja de abuso, seja de violência, seja de negligência e assim por diante. E cada criança, a seu tempo, vai interpretar de maneiras diferentes, né? Às vezes o adulto olha e fala assim: nossa, mas você está chorando só por conta disso? Diminui, né, a intensidade da resposta da criança, mas ele está dentro da perspectiva dele. E não na perspectiva da criança, de acordo com a idade que ela tem. E tem um outro fator junto com isso também, o desenvolvimento emocional da criança. Nós adultos, né, ali podemos dizer que aos 25 anos, o córtex pré-frontal, né, já encerrou toda a sua estrutura, toda o composição cerebral, né, já está ali terminada. Não significa que não tem a neuroplasticidade, que a Importante. pessoa pode, Ótimo. né, Uhum. aprender, reaprender ao longo da vida e não tendo aquela frase: nasci assim, cresci assim, vou morrer É o assim. síndrome de Gabriela, né? Esse é forte, hein? Exatamente. Então, ao longo da nossa vida, a gente não é terminou, né, a formação e estrutura cerebral, pronto. Tudo que eu armazenei, tudo aquilo que eu arquivei ficou sem possibilidade de mudança? Não, gente, não podemos pensar assim. Mas já a criança, ela está em desenvolvimento, né? Então, o jeito dela ver, interpretar e vivenciar as situações traz uma intensidade maior e ela depende do quê? De um adulto do lado que possa orientar e direcionar. Então, a criança passou pelo evento, está numa idade da qual se encontra em desenvolvimento e ainda não tem um adulto para dar um suporte ali para ela, pode causar, sim, um trauma muito grande nessa criança. E eu disse pode, não são todas as crianças, senão a gente acaba Generalizando, rotulando, e é isso, e é nesse formato. E outro cuidado também, quando uma criança ela passa por um evento estressor e aquele evento ele pode trazer ali uma consequência, principalmente na vida adulta, ela tende a mudar de comportamento. E quem é cuidador vai observar isso. Depois, novamente, o acidente. A criança, ela regrediu ali no seu comportamento. Não chupava chupeta, voltou a chupar. Não dormia sozinha, passa a não dormir mais. Então a criança ela vai apresentando sinais dizendo assim: eu não consegui elaborar, eu não consegui dar um novo sentido para esse acontecimento. Isso a gente vê também muito em perdas, né? Quando a criança perde um ente querido. Como é devastador. Então, Manquela, a senhora falou em elaborar. É bom dar uma explicada para as pessoas o que é elaborar o trauma, o que significa isso. Por exemplo, eu passei por um episódio traumático, certo? É como a senhora disse, o adulto ele tem facilidade, né? Uhum. Mas, agora, explica para a gente direitinho o que seria isso. Voltando à questão do acidente. Quando eu elaboro, eu olho para a situação do acidente e vou dando para ele nomes. Aconteceu o acidente, eu não tive controle sobre isso, por muitas vezes a gente não tem mesmo, não tem ali uma corresponsabilidade. Então, eu vou elaborando aquele acontecimento através do quê? Fiquei com raiva porque deu PT. Fiquei chateado porque vou ter que gastar para comprar o novo carro. Fiquei frustrado porque a minha rotina mudou, porque às vezes eu tive que passar por uma cirurgia, processo de recuperação e aí por diante.
O adulto vai elaborando quando ele consegue nomear tanto o que ele está sentindo quanto os fatores externos também. Verdade. Uhum. Eu vou elaborando. Uhum. Agora, na verdade, às vezes eu elaboro e não consigo somente elaborar. Eu ainda vou para um outro âmbito. Eu vou voltar a dirigir carro. Tem pessoas que não. Não, isso é verdade. E é aquela questão. Vamos supor, como a senhora está usando o exemplo, duas pessoas dentro do carro. Aconteceu um acidente. Uma, ela vai elaborar. Vai processar e elaborar. Elaborar, isso mesmo, eu esqueci a palavra. Ela vai elaborar. Mas a outra, ela vai dizer assim: eu nunca mais vou andar de carro. Nunca mais. Ela gera o trauma. Foi instalado um trauma. É isso, e isso é bom saber por quê. Isso. Se a pessoa estiver nesse estado, ela tem que fazer o quê? Buscar Buscar ajuda. Então, eu entendo que o que aconteceu com o carro poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Porém, eu não dou conta de entrar novamente num carro. Por quê? Ficou a minha emoção paralisada, né? O meu sentimento paralisado naquele acontecimento. A hora que eu vou entrar, eu começo a ter sudorese, palpitação, eu já começo a ter pensamentos acelerados, eu vou antecipando acontecimentos das quais eu nunca vou ter controle a respeito daquela viagem, daquele passeio. Vai trazer um prejuízo para a minha vida, entende? Diferente do outro, que processou, elaborou e deu conta de seguir com a vida, independente da perda, do desastre que aconteceu. Então, eu preciso passar por esse processo de elaboração, de processamento do que houve, para dizer, aconteceu, mas não ficou trauma, entende? E quando fica o trauma, há uma mudança, há um prejuízo. E na criança, ela não consegue, né? Adultos, em alguns casos, também não conseguem, precisa de ajuda. elaborar. Exatamente. A criança, ela depende da ajuda de um adulto para conseguir fazer esse processamento, essa elaboração. Então, vamos imaginar na criança que perdeu o pai. Meu Deus, super apegada, dormia junto, passeava e de repente aquele pai não existe mais. Isso. É muito difícil, gente. Para adultos e para nós que somos adultos, já é difícil. Imagina para uma criança. Não significa que ela não vai demonstrar, como eu já disse, vai demonstrar, mas eu tenho que ter um olhar diferente para essa criança, né? Ele morreu, acabou. Não, eu preciso trazer ela para o meu lado e transformar aquilo que ela está sentindo em palavras, transformar em desenhos, que é importantíssimos também, Isso. contar histórias. Então, com criança, o manejo é diferente para entender o que aconteceu com esse pai, para ser empático também e dizer assim, tá tudo bem chorar, tá tudo bem sentir falta. Né? O pai que abandonou não necessariamente foi embora, mas aí às vezes o adulto tá com raiva da atitude do parceiro e chorar não presta. É verdade, Ele não presta, por que chorar? Meu Deus do céu, são lutos diferentes, né? A criança que perdeu o pai, que teve ali um certo abandono, e a esposa ou o esposo, né, que está vivendo aquele rompimento que não deixa de ser um luto também, mas vivenciado em âmbitos totalmente diferentes. E eu não posso cobrar da criança a maneira que eu suporto a minha dor e trazer ela para essa adultização. Nem sei se existe essa palavra, mas eu vou adultizando essa criança. verdade. Não posso, gente, eu preciso ter todo um cuidado, tá? E isso é também diferente da frustração, né? A criança precisa passar por frustrações, gente, pelo amor de Deus. Faz parte do crescimento? Faz parte, companheiro, sabe por quê? Se eu não lido com frustração desde a infância, quando chegar na fase adulta, eu vou quebrar. Né? E nesse caso de pais superprotetores, como é que entra essa questão aí? Um adulto totalmente fragilizado, que não dá conta, eu vou sempre precisar de alguém se reportando por mim, falando por mim, agindo por mim. Eu gosto sempre de colocar que nós, como pais, você é pai, desculpa. Não, o pastor é. A gente precisa morrer.
E na hora que a gente for ali indo embora, ter a tranquilidade que tudo aquilo que eu ofertei para os meus filhos vai ser o suficiente para eles sobreviverem sem a minha presença. Eu sou o Porto Seguro. Eu continuo com o Porto Seguro no sentido de que precisou, filho, filha, estou aqui. Mas, ao mesmo tempo, capacitar no sentido de deixar ir um pouco mais, decidir por si mesmo, deixar errar também e aprender com os próprios erros, entendeu? Eu preciso ali dando suporte, uma formação para essa criança, ela crescer com um pouquinho mais de fortalecimento emocional. E não achar que a vida vai ser, né, esse mar de rosa, porque não vai ter. Graças a Deus teremos altos e baixos. E precisamos, né? Se ficar só numa linha assim reta, Já era, né? estamos mortos. É verdade. Estamos mortos, né? Então é exatamente isso que nos faz viver as grandes vitórias, né? Interessante. Arriscar. É verdade. Se eu não arriscar, e nem sempre vai dar certo. Uhum. Tem hora que vai doer tanto. E eu preciso também aprender a lidar com as É. dores, né? Isso. Ô, doutora, deixa eu entrar num ponto aqui, ó. Nós estamos falando sobre traumas, né? Eu entendo esse trauma como do acidente como sendo um fator externo, aquele que não depende de mim. Eu não saí de casa pensando, vou sofrer um acidente. É. Uhum. Mas existem aqueles outros tipos de traumas que são internos, eu provoco eles. E aqui eu vou entrar num tema que eu acho que é bem delicado. Aqueles em que os pais, na tratativa com os filhos, geram na criança. Como é Uhum. que funciona a recuperação dessas crianças ou então o desenvolvimento delas para com o futuro? E como que é isso? É possível se blindar? É possível tratar isso? Como que a gente identifica? Tá certo, vamos lá. Bom, logo na fase adulta eu vou tendo comportamentos, né, da qual é resultante dessa, desse tratamento, desse relacionamento com aqueles que deveriam cuidar de mim. Você concorda que o pai, a mãe, ou o cuidador, que às vezes nem é o pai e a mãe, né? Às vezes é a avó, o tio que está ali sendo o cuidador. Eu deveria receber proteção, deveria receber cuidado, deveria receber sustento, e de repente eu não tenho nada disso, eu tenho tudo ao contrário. E os meus comportamentos na fase adulta, ela vai refletindo que há uma área fragilizada em mim. Então, vamos pegar aqui uma pessoa que explode facilmente. Pode ter, eu sempre vou repetir isso, tá, gente? Pode ter, porque tudo depende de uma linha de investigação, tá? Pode ter ali uma área da qual ela veio com esse trauma da infância, né? E no caso, eu preciso estar aberta a reconhecer que eu preciso de ajuda naquela área, porque eu não dou conta. Às vezes, uma situação que eu poderia conversar, eu grito. Uma situação que eu poderia fazer um acordo, um alinhamento, eu simplesmente tenho um rompante, né? É o Hulk, né? A síndrome do Hulk. Que a pessoa, pá, ela vem com tudo e depois bate aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa. Eu não queria ter agido assim, não queria ter falado assim, uma impulsividade muito elevada. Então a pessoa ela vai tendo ali alguns reflexos na sua relação familiar, vai tendo esse reflexo também no trabalho, a gente enxerga muito isso, né? Que a pessoa não dá conta da bagagem emocional por conta de raízes que estavam relacionadas ali à sua vivência com o pai, com a mãe e com esse cuidador. Por muitas vezes também na relação, seja de marido para com mulher, vice-versa, você observa muito também dessas raízes, né? O quanto que um não consegue ter uma proximidade do outro, não consegue ter ali um alinhamento, um momento de escuta, né? Não consegue verbalizar o que sente. Às vezes eu faço encontro de casais com mulheres e você escuta muito isso, né? Meu marido é muito fechado, meu marido não faz carinho, não é carinhoso. Então, assim, tem algumas raízes na história dessa pessoa, né? Ela não conseguiu aprender, não foi ensinada, na verdade. Não é que ela não conseguiu, ela não foi ensinada a dar amor através do gesto, através da fala, através do acolhimento, através da empatia. Não.
né? O jeito dela oferecer amor é totalmente diferenciado, é um pouquinho mais frio. Então, tudo isso pode estar relacionado também. A questão, a criança, ela traz, então, da infância, certos traumas, certo? Isso aí, e eles vão repercutir em comportamento na fase adulta. Uhum. Comportamentos funcionais, que a gente diz, algumas Isso, crenças limitantes, limitantes. ela vai trazer. Na opinião da senhora, para que uma pessoa seja pai, mãe, ou esteja projetando a ter um filho, eu creio que deveria ter um estudo, ter algo preparado, porque, na verdade, eu digo isso por experiência própria, que eu tive que ressignificar alguns traumas que eu trouxe da infância. Então, os pais deveriam ter esse cuidado na tratativa com seus filhos. E ter em mente que futuramente eles podem estar gerando um trauma que vai repercutir nos relacionamentos que o filho vai ter no futuro. Fala para nós sobre Com isso. certeza, Não é com verdade? certeza. Diante dessa fala do senhor, que é importantíssima, eu até entraria na ideia de propor de fazer um curso de paternidade e maternidade. Legal. né? Gente, Teríamos que menos olha, pessoas doentes. olha, é desafiador. Até porque para ser pai, para ser mãe, nós não temos um manual, Não temos. né? Nós não temos um manual daquele filho que está vindo. Uhum. Que cada filho é único. O senhor pode ter 2, 3, 4, e o senhor vai falar para mim: esse aqui é assim, esse aqui é assado, esse aqui é de outro jeito. Os filhos não são iguais, né? É verdade. Então, para o filho não tem. Mas para ser pai, eu acho que deveria ter alguma coisa elaborada aí para nos ajudar. Eu tenho um testemunho muito forte em relação a isso, que responde o que o senhor trouxe. Eu fui criada somente pela minha mãe solo, né? Hoje, antigamente era mãe solteira. Hoje tem esse Vai nome. mudando, né? Vai Os termos mudando. ficando sofisticado. Mãe sorte. Exatamente. E pelo fato de ter vindo desse contexto, entrei no casamento buscando uma paternidade no meu marido. Esse foi um deles. Foi desastroso. Porque eu olhava para ele, eu via nele, só que eu vim descobrir isso depois de muito tempo. Eu via nele esse pai que eu não tive. E quando eu tive os meus filhos, pelo fato de ter ocupado essa cadeira, esse lugar, eu meio que disputava essa paternidade com os meus filhos diante do meu marido. Então, de que maneira? Ele falava assim: vou comprar esse brinquedo para as crianças. Não precisa. Para quê? Não, para que dar? Porque eu tive, né, uma escassez em várias áreas da minha vida na infância e que eu estava, de alguma maneira, reproduzindo. Então, se eu não tive lá e sobrevivi, eu trouxe isso para dentro do meu casamento e também dentro da minha maternidade. De que maneira que eu fui identificando? Quando o comportamento do meu marido para com os meus filhos me fazia mal. Eu ficava, ao invés de ficar feliz, eu ficava triste. Eu ficava com raiva daquilo que era bom. E essa observação que a gente precisa fazer dentro das nossas relações, né? O que é que eu estou reproduzindo no meu casamento, na vida ali com os meus filhos, na tratativa, e que é ali uma ausência, um buraco, um vazio meu. É vazio meu. E que eu preciso buscar ajuda para dar um sentido, para dar um significado, para encontrar qual que é o meu lugar dentro da relação e não ocupar papéis que não pertencem a mim. Então, a hora que eu descobri, eu fui buscar ajuda. Aí, como fazer para me apaixonar pelo meu marido que não era o meu pai? Nossa, assim, foi complicadíssimo. Muito, muito. E é um processo, gente, que não é da noite pro dia, porque dói demais. Dói demais. Se aceitar que tem que mudar, dói. Isso. Né? Já começa por aí. Você falou tudo. A aceitação, você olhar para aquela situação que até então servia como proteção. É minha proteção. Eu tenho aqui uma pessoa que assumiu esse lugar de pai e preencheu esse vazio. Só que ele nunca iria corresponder como?
Nunca. O outro nunca vai corresponder ao vazio que algumas situações vão me causar. Eu preciso dar um sentido para elas, mas sem lançar como responsabilidade no outro. O pastor, e às vezes até na igreja acontece isso, É viu? verdade. Acontece isso. Eu não tive o pai, mas o pastor começa a ter uma Fazer uma visão transferência. de uma visão de paternidade, verdade. fazer essa transferência. E o que eu faço com esse pastor? O pastor não ligou para mim, o pastor não respondeu minha mensagem, o pastor não me visitou. Você vai criando um apego, né, elevado sobre o outro para corresponder um vazio que você precisa dar sentido nele. Então, assim, eu preciso começar a identificar como que estão as minhas relações à minha volta para que eu não faça essa transferência, para que eu não busque no outro aquilo que eu preciso dar sentido na minha vida, né? E não ficar tentando preencher, né? Esperando do externo aquilo que está interno dentro de cada um de nós. Nossa, interessante É isso. bom, Né? hein? Eu acredito que hoje na igreja seja um ponto, acho que o diabo ele trabalha muito com a questão da paternidade. Eu acho que a pessoa que ela tem uma defasagem com relação ao pai, ela não tem uma visão de quem é um pai, ela acaba tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Porque Deus ele parece a figura paterna para nós. Nossa, muito. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Essa dificuldade que nós temos? É Nossa. porque o cristão, não, ele vive como se fosse blindado, né? Ah, eu não preciso saber sobre isso, eu não preciso estudar isso, porque Deus é o suficiente. É. Só que Deus, ele não opera nos campos que nós operamos. Tem coisas que nós temos que fazer. Deus, ele trabalha no espiritual, nós no físico. Como que é isso, doutora? Nossa, você tocou num ponto delicadíssimo. Essa Deixa eu relação com Deus. Posso interromper você um pouquinho? Antes de você responder, posso comprar? Pode, vamos lá. Veja bem, se a pessoa tem esse déficit de pai, como o irmão colocou, quando fala assim, Deus é pai. O gatilho. Uhum. Fala para nós sobre Já deu isso. dificuldade aí, né? Eu não consigo porque tem esse bloqueio. Que pai é esse? Porque eu nunca senti. O pai na terra, ele é reflexo do pai eterno, Eterno. do Deus Pai. Uhum. E se eu tenho essa ausência dessa paternidade, como enxergar esse Deus? É um exercício muito grande. Lógico que quando a gente fala de pai, gente, nós estamos falando dentro do âmbito do entendimento comum. Estou falando do homem. Uhum. Mas dentro da psicologia a gente fala de funções, né? Função materna e função paterna, né? Mas de qualquer forma, que qualquer pessoa pode assumir sobre cada um de nós, mas de qualquer forma enxergar esse Deus que não castiga, esse Deus bravo, esse Deus violento, esse Deus grosso. É muito difícil eu enxergar o outro Deus que pode ser amoroso, que pode me ouvir, que pode me perdoar, que pode ir além desse relacionamento que é só espiritual, que é só ali na igreja, entre quatro paredes, dobrando o joelho. Não, eu não consigo manter esse relacionamento, eu não consigo elaborar, construir esse relacionamento, porque eu tenho esse bloqueio com essa imagem de um pai que pode ser ouvinte, que pode ser acolhedor. Jesus fez um ato que, assim, para mim, ele é o maior dos psicólogos, né? Não adianta. Ele é o chefe. Não adianta, gente, não adianta. E ele foi até a mulher samaritana. Se você olhar na história ali, desde o comecinho do diálogo deles, você vai ver uma mulher extremamente grossa. Ela foi fria. É fria. Ela foi fria. E ele foi extremamente acolhedor, paciente. Ele esperou o ponto certo para introduzir aquilo a qual ele havia, né, tomado como missão para estar ali. Ele ouviu ela, mas ele a acolheu. Ali eu posso dizer que ela tinha uma criança ferida. Ferida por abandono, ferida por rejeição, mas ele demonstrou o outro lado, né? E de repente ela foi desarmando, porque ela só via o lado da rejeição, o lado do abandono, da frustração, da traição e aí por diante. Então, quando eu vou construindo com Deus
esse entendimento que ele está para além desse Deus que pode castigar, aí ele é fogo, fogo consumidor, mas ele tem amor, É verdade. É. né? Ele é amor, e muito amor, gente. Isso se reflete muito na queda do homem. Ele teve o castigo, mas ele foi lá, fez roupinha. Vestiu o homem. Ele vestiu o homem. É verdade, O que é aquilo? Hum. Né? E continuou investindo na humanidade até entregar Jesus. E existe realmente, a gente sabe, nós somos pastores, dentro da nossa igreja, pessoas com crenças disfuncionais, limitantes, como você falou, e muitas vezes esse apego que ela tem no pastor é real, porque já aconteceu isso comigo, e eu tenho uma pessoa que foi embora, e eu vejo que a tratativa dela comigo é como fosse pai. Ela, qualquer coisa, ela me liga para pedir um conselho. Certo? E uma vez ela falou assim para mim: o senhor é meu pai. Eu falei: não, eu era o teu pastor. Então, realmente, Keller, essa questão de fazer de Deus o nosso pai terrestre, né? A gente fazer. Linkar o nosso pai aqui, que eu não tive aquele pai que chegava, aquele pai que trazia, aquele pai que dava colo, e eu vou direcionar isso a Deus. Não é verdade? Exatamente. E esse direcionamento, ele se dá a partir da proximidade. Eu preciso ter ali uma intimidade. Porque se eu não tiver intimidade, eu não consigo enxergar esse Deus Pai, gente. E a intimidade, ela acontece não através de você como meu líder, do Senhor como meu líder. Vocês estarão à frente desse rebanho, desse povo, direcionando, mostrando o caminho, mas esse caminho ele vai acontecer comigo decidindo caminhar nele e não esperar alguém que me leve até Deus. Mas eu preciso caminhar até Deus e descobrir como que vai se dar essa relação com esse Deus. E ele precisa ser explorado. A palavra diz assim, que o meu povo, ele peca, erra por falta de conhecimento. Né? O meu prazer precisa ser de conhecer cada vez mais a Deus, mas um Deus que vai para além daquilo que me ensinam entre quatro paredes, mas que eu transformo numa intimidade, na pia, dirigindo o carro, entende? De dizer para esse Deus, ó Senhor, eu tô com raiva do Senhor, tá? Tô com muita raiva do Senhor. Essa conversa franca é difícil, né? Oi? Essa conversa franca com Deus é mais É muito difícil, né? difícil, porque imagina você virar para o seu pai terreno e falar, eu tô com raiva do Senhor. É muito raro, porque primeiro que eu vou levar bronca. Socialmente não é aceito. O próprio pai, dependendo do comportamento, olha o jeito que tá falando comigo, menino. Não vai aceitar. Então, essa é a figura que eu tenho de pai ou de alguém que exerce a função interna, que não ouve o que eu sinto. Não ouve o que eu sinto. E, de repente, eu tenho que exercitar com alguém que eu não vejo, mas eu creio que eu posso dizer, Senhor, eu tô muito triste com o Senhor. E eu não vou estar pecando contra o Espírito Santo. Nossa, eu tô muito triste, eu tô chateada. Nossa, tô decepcionada mesmo. E tá tudo bem. Ele vai te ouvir. Foi exatamente isso que a mulher samaritana fez. Ela esculachou. E depois ela foi acolhida e o alvo foi alcançado. Até porque essa fala dela diz muito mais sobre ela do que sobre Deus. Na verdade, é algo que falta nela. Por isso que ela falou dessa forma. Gostei disso. Porque aí a gente vai para um outro âmbito. Nossa, isso foi fundamental. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, ele sabe quem ele é. Foi o que ele falou para Moisés quando foi libertar o povo. Qual era a preocupação de Moisés? O que eu vou dizer para o povo? O que eu vou falar? Eu sou o que sou. Amo. Apaixonado. Eu não preciso da explicação de quem eu sou. Eu sou o que sou. Chega lá e diz isso, é o suficiente. Aí entra, a gente pode voltar um pouquinho na questão da sugestão do manual para pai e mãe. Se eu não sei quem eu sou como adulta, fica difícil você educar uma criança. É verdade. Uhum. Porque às vezes eu, como pai, eu vou agir de maneira mais infantilizada do que a própria criança. E eu preciso entender, né, ou buscar compreender, porque nós não nascemos sabendo de tudo, eu preciso ao longo da vida ir aprendendo, eu preciso
aprender a ser pai. Eu preciso conhecer o mundo da criança. Eu preciso descer um pouquinho o meu nível, sair desse pedestal. Sabe o mesmo pedestal que Deus saiu do seu trono, se reduziu a ser um ser humano aqui com a gente para entender a nossa realidade? Às vezes eu preciso desarmar. Se eu não desarmo, eu sempre vou estar aqui. Eu sou a mãe, eu sou adulta, a minha palavra é a última e eu não vou Tem que dando. sair desse lugar. Eu preciso sair desse lugar, porque eu, como mãe, vou errar. E errar muito. Entende? Mas eu também não vou parar no erro, porque eu preciso ser adulta da história, né? E como adulta, eu preciso me convencer. Eu sou adulta. Eu preciso me lembrar disso, que é o lado racional que nós adultos precisamos ter, que é trabalhar, agir de maneira um pouco mais consciente e não somente pela emoção. E quando entende isso, fica mais leve para a gente servir a Deus. Como você contou essa experiência, eu tinha esse bloqueio com Deus, porque eu tive um pai ausente. E quando eu ia me relacionar com Deus, eu via que eu amo. Só que antes do conhecimento, eu não entendia isso. O que nós estamos fazendo isso, as pessoas que estarão nos ouvindo, elas vão entender. Porque tem muita gente que tem o meu caso, tem o seu caso. Por exemplo, eu tinha o déficit de pai. E eu muitas vezes reclamava certas coisas com Deus, porque eu fazia esse link, né? O meu pai aqui da terra me deu insegurança. Eu precisava de uma palavra, eu precisava ir no campo de futebol com ele, eu precisava que ele tivesse me ensinado a andar de bicicleta, né? Eu precisava lembrar umas palmadas que ele me deu. Eu precisava dessas coisas, mas eu não tive. Doutora, eu vou falar para a senhora, e como a senhora disse, é doído você reconhecer que você precisa mudar a mentalidade e entrar aí no campo da maturidade, entender, como a senhora falou, a questão do adulto preparado para criar uma criança. Não é verdade? Exatamente. E é tão desafiador. A criança deixa de ser criança e entra na fase da adolescência, né? Aí Pula uma você etapa. precisa. É. Porque aí você precisa. Olha, o tempo todo você está se despindo, né? Não, peraí, mas eu preparei para a fase da criança. E de repente entrou na fase da adolescência. Aí você precisa buscar outros preparos. E graças a Deus, gente, que hoje nós temos ferramentas, nós temos profissionais, nós temos esse recurso, né, de estar dialogando sobre coisa que não se tinha há um tempo atrás, não era acessível, né? A tecnologia era bem limitada, ou né, para algumas gerações nem havia. Então, assim, gente, hoje nós temos recursos de buscar esse entendimento que antes não se tinha, mas hoje tem. Então, só que eu preciso renunciar a esse ego, que, mais uma vez, né, a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Porque, querendo ou não, há um ego, né? Imagina, a criança vai saber mais do que eu? Não, eu sei mais do que ela, né? Eu tô aqui para ensinar, mas eu também posso aprender com uma criança. É verdade. Eu posso aprender e posso aprender muito, muito, mas preciso de um pouquinho de humildade para isso. Descer do salto assim é difícil, né? Descer do salto é muito difícil, é muito difícil. E isso também foi aprendido, né? Porque eu, mais uma vez, eu reproduzo aquilo que eu aprendo, né? Pode ser que o senhor tenha escutado isso. Criança não tem voz, criança não tem fala. Né? Eu me lembro que quando estava ali próximo a adultos, imagina, ai de mim se abrisse a minha boca para falar algo no meio de adulto, era repreendida, às vezes até mesmo apanhava, porque criança não tinha espaço, né? Então eu não preciso trazer isso para o tempo de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A gente sabe que a gente chega a certo conhecimento ou a certa conscientização com conhecimento, né? E também com uma visão terapêutica, certo? Sim. Por exemplo, tudo que a gente está falando aqui, muitas pessoas vão ouvir, elas vão dizer, nossa, eu preciso melhorar aqui. Na opinião da senhora, é fácil a pessoa identificar que ela tem um trauma? Não, não é fácil. Pastor, não é fácil. Se a gente falar que eu vou estar assim diminuindo demais algo que foi muito intenso para quem sofreu o trauma. Então, assim, como que eu vou identificar também
Aí entra a questão da humildade que eu acabei de falar agora. Às vezes a sua esposa vai virar para o senhor e falar assim: nossa, mas essa sua atitude me machuca. Esse seu comportamento, você não acha que pode regular um pouquinho mais? Grita menos. Eu acho que não precisa você explodir desse jeito. Né? Por que que você está dando tanta ênfase nessa situação? Então, assim, quem está à volta, por vezes, percebe mais do que nós. Por vezes. E eu preciso estar atento. Lógico, eu não vou também dar ouvido a todas as pessoas, né? Tem pessoas que vêm com um grauzinho de maldade assim para criticar É e vem verdade. para desorganizar, É. né? Mas as pessoas que são próximas, né, que você tem ali um vínculo, uma confiança, a partir do momento que a pessoa começa a te dar um toque, é uma área a ser observada. Porque até que eu observo, Olha, é importante, olha. É. É isso aí. é importante. Aí tem um outro fator. É. Eu preciso ter amigos sinceros, pelo amor de Deus, gente. Se eu não tiver um amigo sincero do meu lado, aí não vai. Se eu tiver apenas bajuladores, fica muito difícil. Muito difícil, né? Então aqui tô junto do pastor. Tenho, logicamente, preciso ter ali uma reverência, né? Pelo fato da posição de autoridade espiritual que ele ocupa na minha vida. Mas se eu tenho uma amizade com a família do pastor ali próximo, nada me impede de dizer, pastor, isso aqui tá um pouquinho demais. Rodrigo, isso aqui tá um pouquinho demais. Tá pesando. Eu preciso apontar. Se eu não tiver pessoas que aponte, às vezes vai ficar muito difícil, até que eu descubra. Eu já causei muita destruição dentro de mim mesma, porque às vezes eu não paro para identificar, né, o quanto que dói eu ser daquele jeito, porque a única forma que eu aprendi a viver, a me proteger, foi daquele jeitinho. Mas não significa que não possa ser diferente. Então eu posso tentar mudar, usando os meus próprios caminhos, meus próprios recursos, tentando, né, me segurar um pouquinho em algumas questões. O caminho pode ser um pouquinho mais longo, mas eu posso encurtá-lo a partir do momento que eu busco uma ajuda. Isso sem dúvida. Eu tenho o meu esposo, é uma belezinha, gente, adoro contar testemunho lá de casa. E porque, assim, santo de casa não faz milagre, né? É um ditado bem antigo e é verdade. Então, me formei tudo certinho, e ele tendo alguns comportamentos, eu falava, amor, procura o psicólogo. Amor, procura o psicólogo. Mas o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Né? Uma pessoa um pouquinho mais rústica, discreta. Eu sou a falante da história, porque os opostos se atraem mesmo, e ele é bem mais silencioso. Mas não significa que ele não sinta. Não significa que ele não tenha os rompantes dele. E eu falava, amor, vai buscar ajuda, vai buscar ajuda. Não, não vou, não vou. Imagina que eu vou ficar lá na sala de uma psicóloga, ou seja, de um homem, de mulher. Não vou de jeito nenhum. Isso foi há mais ou menos uns 3 anos. Chegou uma hora que eu falei, eu vou desistir, porque, né, não tá dando certo. Então, eu vou lidar comigo diante dele. Porque tem hora que você não tem recurso mais para falar para a pessoa e argumento. Então, eu vou me armar, me proteger para lidar com ele. Quando foi no ano passado, meu marido virou para mim e falou assim: ô nega, ele me chama de nega. Ô nega, tava pensando, eu acho que eu vou na psicóloga sim, mas o que é que eu faço? Gente, vitória, depois de 3 anos de muita fala, vocês não vão acreditar, quase que soltei Venceu. colchões. É. E assim, e eu sabia que seria um trajeto longo, né? Aí eu falei, não, Kelly, segura. Eu falei, não há problema. Vamos fazer assim. Eu vou te ajudar a colocar no papel o que eu observo no dia a dia, e você também vai colocar no papel. Até para ser um guia,
né, de fala. E as demais colocações, intervenções, é a profissional quem vai ali, né, se preocupar em fazer. Não vai ser uma preocupação sua. Então, não é o que você vai falar. Pelo menos você vai levar alguma coisa para ela ter base para conduzir esse diálogo terapêutico contigo. Resultado, tá lá já tem uns 6 meses, bonitinho, marido mudou de vida, tá cuidando da Que legal. saúde, foi para academia, Olha só. diminuiu um pouco a timidez. Assim, gente, o homem tá transformado. Aí vocês vão falar assim, tudo isso foi a psicoterapia? Não, foi parte dele também. Que não adianta você lançar a responsabilidade no profissional, tá? Ah, não, eu vou e vai fazer milagre, porque ele vai apertar um botão e eu vou sair de lá outro. Não vai É acontecer a isso. parceria entre os dois. Existe sim a parte do profissional, porque ele sabe qual o caminho que está tomando com você, e de maneira muito gradual, muito respeitosa, muito empática, muito acolhedora, mas ele está ali mostrando o caminho. Você precisa dar os passos necessários. É muito semelhante, por exemplo, quando você vai numa consulta com o médico. Ele vai lá, você vai falar o que tem, ele vai te dar ali uma receita, os exames, você sai com os papéis nas mãos e fala assim, sabe de uma coisa? Fazer nada disso não. Esse profissional não sabe de nada. E joga no lixo. O médico fez a parte dele, mas a sua é sair dali, fazer os exames, comprar o medicamento. Além de comprar o medicamento, tomar e não colocar na gaveta. Entende? E ainda seguir as orientações. Então, existe toda uma parceria. Essa identificação, a pessoa pode, né, tocar nessa realidade por si mesma, que a gente chama de insight. Tive um insight. Tive um insight. Eu acho que eu preciso melhorar isso. Estou vivendo algumas repetições. Não aguento mais viver essa vida, né? Preciso de mudança. Enfim, às vezes vem do interno, né? Para fora, para o externo. E às vezes vem do externo para dentro, né? Aí cabe mais uma vez a humildade e a disposição também, porque realmente não é um caminho fácil, mas pode ter certeza que depois que você alcança ali o pódio, você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Mas também entendemos que há tempo para todas as coisas, né? Não podemos atropelar isso, né? Nossa, que interessante, que abordagem sensacional. É gostoso demais e tem muita coisa, né, em relação a essa identificação, principalmente quando eu olho, gente, para a história da minha família. O que é que você sabe, Rodrigo? Não precisa responder para mim agora, tá? Depois lá dentro da sua intimidade. O que é que você sabe a respeito da história da sua família, seja da parte do pai, seja da parte da mãe? Ah, eu não tenho a história de um deles, mas não há problema. Aquilo que você consegue, né, obter de informações. O que é que repete aí nessa família? Será que de alguma maneira eu não estou trazendo para a minha vida presente, né? Muitas questões hereditárias, podemos assim colocar, né? A mesma pergunta que o médico faz, né? Alguém da família sofreu um infarto? Tem diabetes? Tem isso, tem aquilo? É a mesma coisa. Como que são as relações desses familiares? Como que foi a relação de vovó, de papai, né? Do tio, da tia, das pessoas que estão mais à volta? E o que é que eu não estou reproduzindo? O que eu preciso evitar aqui no momento presente? Então, esse reconhecimento da história, não para julgar, né? No sentido de falar assim, nossa, meu pai foi assim, eu não quero ser. Eu acho que esse respeito precisa ter, gente. Esse respeito precisa ter. Com o pai que você teve, com a mãe que você teve, com os avós, com as histórias do seu antepassado, né? Mas daqui para frente, o que é que eu posso fazer diferente? Eu tenho um lema comigo que eu gosto, é uma filosofia, que diz, eu coloco assim para mim, que o meu fim precisa ser melhor do que o começo. O começo eu não escolho. Você não escolhe a família que você vai nascer, o pai, a mãe. Você não escolhe ser abandonado, você não escolhe ficar ali no orfanato, você não escolhe. Mas depois de uma certa idade, eu sou responsável pelas minhas escolhas. É verdade. Eu tenho a questão do livre-arbítrio comigo, né? Que o próprio Deus me concede isso, né? Lógico que ele é o Senhor de todas as coisas, né? E
e tá tudo bem, e isso é perfeito, isso me traz segurança. Mas aquilo que é responsabilidade minha, Deus não vai descer do trono para fazer. Isso é ser um adulto mimado, um adulto infantilizado espiritualmente, podemos assim colocar. Mas, ao mesmo tempo, assumir o controle, o volante da sua vida. E para onde que você está direcionando esse volante? Né? E quando eu falo volante, eu envolvo também todas as pessoas que estão dentro dessa condução, desse carro comigo, né? Que é o meu esposo, os meus comportamentos, as minhas decisões têm impacto diretamente nele, né? Que é o mais próximo hoje. Eu tenho os meus filhos, que tudo aquilo que eu sou, a maneira que eu ajo, tem impacto, influência inteiramente neles. Então, eu vou agir por mim, mas eu também tenho que pensar no reflexo. Interessante. A senhora tocou num ponto aí, doutora, que a senhora falou do pai não querer ser igual, aliás, do filho não querer ser igual ao pai, né? Mas existem casos também em que o filho, ele acaba querendo ser igual ao pai, talvez por uma aprovação. Ah, meu pai é assim, ou minha mãe é assim, eu preciso ser igual porque eu sou a figura igualzinho. Isso pode ser um problema, né? Às vezes o pai, de repente, tem um trauma que, de forma inteligente, não passou para o filho, mas o filho escolhe repetir esse padrão porque ele quer ser visto como pai. Sim, é um orgulho para a criança, né? Ou para o É, adolescente, para o adulto, ser igual ao pai. Isso é um risco muito grande de acontecer, principalmente quando eu não tenho ninguém ao meu lado, porque aí fala da crença, né? Que está enraizada. Está enraizada uhum. aquele comportamento de papai ou de mamãe, naquele formato, naquela estrutura, e que para mim era uma admiração muito grande. Aí eu tenho esse vínculo com a família, essa lealdade de dar continuidade. Eu tenho essa fidelidade, não, eu preciso dar continuidade. Aí a gente fala de autoconhecimento, que a terapia, ou não somente a terapia, outros recursos que nos ajudam, né, a desenvolver o autoconhecimento, nos ajudam a identificar essas vivências que não fala da minha identidade, mas fala da identidade de alguém que eu admirava muito ou que admiro. Aí vem a pergunta, quando, principalmente em entrevista, né, de emprego, quem é você? É uma pergunta chave essa, né? Eu não sei. A pessoa engasga, a pessoa vai falar de tudo menos de quem ela é. Né? Não consegue nem descobrir o que gosta, quais são os prazeres da vida. Ou seja, ela não tem identidade. Qual que é a sua identidade? Eu não sei, porque eu estou reproduzindo a identidade daquela pessoa que eu admiro. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Né? Isso é totalmente diferente de personalidade, né? Desculpa É interromper o verdade. senhor. Não, Mas essa questão de que a pessoa ela tem uma personalidade forte, automaticamente ela pensa que ela tem uma identidade formada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? De jeito É nenhum. apenas um traço, né? É somente, exatamente, é um perfil ali da qual eu posso ir desconstruindo para reconstruir. Essa descoberta de quem sou eu e descobrir qual é a minha personalidade, ela é fundamental. Fundamental. Eu tinha uma paciente que ela se dizia uma extrovertida, porque todo mundo falava assim, nossa, você é falante, você tem uma facilidade muito grande, né, para lidar com o público, e vai ali desenhando o extrovertido, que tem maior familiaridade com as pessoas, uma comunicação mais aberta, e aí por diante. Mas, por outro lado, essa pessoa sofria muito, porque em todos os lugares ela queria reproduzir aquele jeito que o outro a interpretava, mas não era ela. Ela tinha sim essa questão de ser extrovertida, mas ela também tinha um pouquinho do introvertido, que toda a sua energia era sugada quando ela estava em meio às pessoas e precisava de um tempo recolhida para poder se reabastecer. Aí, meu Deus do céu, não estou entendendo. Ao mesmo tempo parece que eu gosto de gente, mas parece que eu odeio. É difícil. Parece que eu gosto. Aí você vai se perdendo em quem sou eu. E o autoconhecimento trabalha exatamente isso. Quem sou eu dentro daquelas características que eu tenho, não que o outro espera ou acha que eu tenho. Porque é muito fácil olhar no Rodrigo e desenhar. Eu acho que ele é isso, isso, isso. Pior ainda quando ele acredita no que eu falo.
Aí complicou. Aí complicou. Aí Uhum. a gente fez todo um caminho, né, até entender que ela tinha esses dois lados e que precisava sim, principalmente quando estivesse com muitas pessoas à sua volta, que precisava também de um momento recolhida para voltar a ter energia. Isso eu acredito que aconteça muito com quem é pastor, né? Imagina, pastor. Gente, deixa eu respirar só um pouquinho, né? Não são todos os casos, mas quem mexe com o público, eu preciso ter esse momento de recolhimento. E também não é para todas as pessoas. Eu creio que aí a senhora respondeu bem e as pessoas que estão assistindo, elas vão conseguir entender que elas podem ter algum trauma ou têm esse trauma que Uhum, elas trouxeram da infância. uhum. Porque a senhora conhece, eu também conheço, muitas pessoas que carregam dores que não são delas. Um Nossa. exemplo, o pai abandonou a mãe. A mãe ficou muito triste, muito triste. A filha, ela vai carregando aquela dor que não é dela. E como a senhora Uhum. falou, ela precisa entender, alguém falar para ela: "Olha, essa dor não é tua". Por Uhum. isso que é a necessidade, muitas vezes, de quando não está dando certo na vida, buscar uma ajuda, Precisa. para que a pessoa precisa se encontrar. A senhora acha, na opinião da senhora, Uhum. tá, uma criança que não teve um lar seguro, tá, uma criança que os seus cuidadores primários não deram para ela toda essa estrutura para ela formar a identidade dela, tá. Quando ela cresce, a gente fala assim: "Você parece uma criança", né, "Você parece uma Uhum. criança", tá. Então esse adulto sem maturidade, ele vai sofrer bastante. Totalmente. Vai ou não vai? Muito, muito. Porque vai exigir dele um comportamento, ou dela um comportamento de adulto, e que ela não foi preparada para ter. As respostas, né? As respostas. Sempre pensando nisso. Qual é a resposta que esse adulto dá quando ele passa por situações ameaçadoras? Eu sempre gosto de dizer assim. Eu olho vou pegar o Rodrigo de. Vamos lá. Ele ele é de Lorena mesmo. Então, Não, tu vai pegar o de Rodrigo. Lorena, não tenha dó dele. Não, não vou ter. Vou pegar o Rodrigo Pega. como exemplo, né? Então, É. eu olho para o Rodrigo, estou conhecendo o Rodrigo aqui pela primeira vez. É a primeira vez que estou vendo o Rodrigo. E digo, nossa, como o Rodrigo é bonzinho. E já vou. É aquela a primeira impressão, né? Começou acertando. Já. Começou a acertar. Não, Eu já vou. má qualidade. Né? Gente, Né? eu já vou elaborando uma É. percepção de Rodrigo. Rodrigo é simpático, Rodrigo é educado, Rodrigo é gentil, Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo. Mas você entende que eu estou conhecendo o Rodrigo, deu o quê? Não deu nem 2 horas que eu estou vendo ele, e eu já tenho percepção, já elaborei na minha cabeça, tá? Porém, eu só vou verdadeiramente conhecer Rodrigo quando ele for passar por uma situação de ameaça, de susto, de estresse. Se alguma coisa der errado, aí eu conheço o Rodrigo. Se alguma coisa sai do eixo, aí eu conheço o Rodrigo. Se as coisas não acontecem do jeito que ele elaborou, que aí a gente fala de frustração, entre outras coisas, aí eu conheço o Rodrigo. Eu não conheço o Rodrigo no momento bom. Eu conheço o Rodrigo no momento difícil. E isso é para tudo, tá? Isso é no trabalho, isso é no casamento, isso é na relação com o pai, com mãe, e assim sucessivamente. Eu vou conhecer como que está essa estrutura de Rodrigo, como que foi construída ao longo da sua vida, quando ele passa por situações ameaçadoras, desafiadoras, que vai ali colocar em xeque-mate. Qual a resposta que o Rodrigo vai dar diante daquilo? É uma resposta, talvez, de uma criança ferida, né? Porque não dá conta de passar pela frustração. Quando vem o medo, ela reage de maneira ou explode, ou se esquiva, corre. Quantas pessoas correm, né, de resolver o problema?
né? Não, vou dar a cara a tapa, não, de jeito nenhum. Então, tem a questão da luta e fuga, né? Então eu prefiro fugir. Deixa eu fugir. E às vezes o adulto ele vive a sua vida inteira fugindo, fugindo de responsabilidade, fugindo de posicionamento, fugindo, mentindo. A mentira é uma ótima fuga também. A pessoa é mentiroso. Por quê? Talvez lá na infância as mentiras foram protetivas. Eu tive que mentir para sobreviver. O que é que você precisou fazer para sobreviver vai dizer muito do que você ainda continua fazendo hoje para sobreviver, independente do lugar aonde você esteja, né? Então, eu preciso estar aberta para e transformar isso também em oração. Senhor, venha, né? Desfaz de mim o velho homem. Eu quero ser uma nova pessoa. Às vezes eu canto aquele louvor que diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Cara, eu não tô falando de fora, não. De fora tá tudo certinho. Entende? Eu evito, né, algumas roupas, eu evito alguns comportamentos, porque eu entendo que é inadequado para quem segue a Cristo. Entende? E eu vou ali me modulando, vou me ajustando. Mas internamente, eu preciso desse ajuste também. Eu preciso me desfazer desse velho homem e realmente deixar me renovar. E essa renovação parte tanto do espiritual, quanto do psicológico e quanto do físico também. É tudo, né? Cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional e cuidar da saúde espiritual. Olha, Interessante, né? interessante. E, doutora, indo por esse caminho aí, nós falamos um pouquinho sobre identidade, saber quem somos, nós falamos também sobre personalidade. Em que momento dessa conversa que a psicologia ela pode ajudar a gente a entender, até mesmo a terapia, a questão dos temperamentos? Porque, nossa, você falou, Rodrigo, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o temperamento do Rodrigo pode dificultar ou facilitar muito mais as coisas. Enquanto você Exatamente. falava, eu tava pensando, nossa, mal sabe ela que eu sou um melancólico terrível. É. Melancólico é dose, né? Nossa, que bacana! É. Muito bom. Eu sou colérica, seja bem-vindo. Ah, que legal. E amo ser colérica. Ah, que legal, É um desafio. que legal. Olha que interessante, gente. Você entra na parte da personalidade, que ela é diferente do temperamento. O temperamento, logo ali desde criança, você já vai, né, com alguns traços, já vai identificando. A personalidade, ela vai sendo construída, né? Principalmente o ambiente contribui muito para isso. Agora, o temperamento é uma área da minha paixão também. Eu gosto também. Nossa, gosto. Apaixonada. Sabia que você ia Esse caminho aí. Mas ele pode atrapalhar, sim, principalmente quando o meu temperamento ele não é educado. Eu não vou deixar de ser colérica, você não vai deixar de O ser controle que tem que ter, né? melancólico, exatamente. Mas o quanto que esse ser colérico, quanto que esse temperamento, ele está ajustado. Então, hoje, a partir do momento que eu identifiquei que eu sou colérica e você melancólico, eu também vou entender que tem algumas áreas do melancólico que eu preciso controlar um pouquinho mais, senão pode travar a minha vida, vai me impedir de dar passos. A Kelly, como colérica, vai ser mais impulsiva, vai agir sem pensar, e aí por diante. Então, eu preciso entender. O meu inimigo, eu só consigo vencer ele quando eu conheço. Se eu não conheço o inimigo, eu não consigo vencer. Quanto mais eu conheço do meu inimigo, mais garantida está essa luta, né? Essa guerra. Enfim, então eu preciso identificar quais são as potencialidades, mas também quais são as fragilidades, né? As potencialidades, ok, é positivo, é muito bom, obrigada. Mas as fragilidades, ela pode bloquear muitas áreas da minha vida. Então, qual que é ali o equilíbrio dentro do temperamento? Quando eu consigo navegar entre o colérico, melancólico, né, o fleumático e o sanguíneo. Tem hora que eu preciso ser um pouco sanguínea. Mas tem hora que eu preciso ser melancólico, porque o melancólico tem traços bons. Eu preciso me aproveitar. Tem mesmo.
É um dos melhores temperamentos que nós temos aí. A senhora começou a falar os defeitos daquela e foi falar dele, só falou coisa boa até agora. Nós fala coisa mal, nós estamos esperando. Então, ele é pouco convencido. Nada. Mas exatamente isso. E o colérico também tem coisas boas, então eu vou pegando um pouquinho de cada, a ponto. O gostoso é isso, de olhar para você e não identificar quem você é. Se você é melancólico, se você é fleumático. Agora, quando está muito em destaque, tá destacando demais. Excesso, né? Exatamente. Esse cuidado, equilíbrio, bom senso que eu preciso ter para ser quem eu sou, mas também usar um pouquinho daquilo que o outro é e que pode trazer grandes vantagens, conhecimento, sabedoria para o meu dia a dia. O que é bom, eu preciso colocar para dentro. O que não é ruim, eu preciso ali ter um certo controle. Precisa ser trabalhado, né, doutor? Precisa, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem E é uma área bem difícil, né? Quando a gente vai partindo para essa área, né, da mentalidade, da psicologia, ela se torna bem complicada, porque a pessoa ela não consegue realmente identificar o que ela é, porque eu creio que até mesmo pela autoproteção, a gente gosta de proteger o sentimento da gente. É a questão, como a senhora falou, corre ou luta, né? A gente precisa ver isso aí. Então, eu creio que a gente precisa, principalmente os cristãos, né? Nós estamos dentro principalmente os cristãos, eles precisam entender a parte psicológica, eles precisam participar hoje de palestras, de conversa, precisam assistir o nosso podcast. Precisa também, gente. Tá? Porque, na verdade, quando diz, o autoconhecimento ele é importantíssimo. E como a senhora, sendo uma psicóloga, pelo tudo que você está falando, quantas pessoas não vão ser alcançadas e vão dizer assim, nossa, rapaz, eu não sabia disso. É verdade. Eu estou carregando minha mãe, eu estou repetindo padrão. Meu pai era assim, às vezes eu falo para ele, eu estou conversando com você ou com as circunstâncias. É verdade. Né? Porque às vezes eu estou conversando com seu pai, pensando que. É isso. É isso. Os nossos pais, eles normalmente deixam legados, né? E o que eles deixam precisa fazer nós avançarmos. O que fica precisa ser para avançar e não para regredir, gente. Se está regredindo, não é que ele foi mal, né? Que ela foi insuficiente como mãe, né? Mas eu preciso só rever, fazer essa revisão de vida. Isso é tão importante. Quantas vezes no meu dia eu paro para pensar no que eu poderia fazer melhor? Preciso avaliar como foi o meu dia. Sabe aquele momento de banho? O banho não é para só lavar corpo, não. Eu preciso também aproveitar para renovar um pouquinho a minha mente. Falei, nossa, o que hoje foi bom? Aplaudir o que foi bom, reforçar isso, né? Mas aquilo que não foi bacana, epa, isso aqui não foi legal. Eu preciso fazer essa revisão interna, Verdade, né? E às vezes a gente deixa para fazer revisão no final do ano, na virada do ano. Né? Aí tem uma campanha que a gente apoia, que é Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, né? Legal. Virar página, e aí por diante. É uma campanha muito bacana, mas que não seja somente o final do ano, mas que seja todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Eu acho que é possível ocorrer grandes transformações, né? A conta-gotas. Às vezes a gente pensa numa mudança de comportamento, ajuste aí no temperamento, algo que vai acontecer da noite para o dia. Não faça isso. É processo, né? Não, gente, é processo. E quando que termina? Nunca. Só quando você morrer. Só quando morrer. Porque nós estamos... Desculpa perguntar, o pastor está quantos anos se o senhor não tiver nenhum bloqueio nessa área? Nossa, eu estou com 19. E põe 19 nisso. Rodrigo, eu vou me confessar que vou fazer 63. Agora em janeiro. Muito bom. É um garoto ainda. Garotão. Tem muita caminhada, tem muita experiência. Que delícia. E você, Rodrigo? Eu tô mais perto de 19, né? Eu já sou bem perdido. Olha como as pessoas não querem virar o botão, tá vendo aqui, ó. Isso daqui fala muito, viu? Vamos ver onde que tá ali o... No auge dos meus 29 anos.
Ai, que 29. delícia. Eu tô no meio, tô com 46. Certo. Então, de qualquer forma, por que que eu perguntei a idade? Para cada fase, requer de mim uma maneira de ser, de agir, novas buscas, né? Eu vou ter que trilhar, porque eu vou me conhecendo o resto da vida. Quem eu era ontem já não sou mais hoje. Quem eu era aos 29, né? Quando tive 29, não é a mesma de hoje com 46. E eu falo para você que tá muito melhor, porque é muito gostoso ter 46. E eu vou perguntar pro pastor, é muito gostoso ter 62. Ótimo ter 62. É ótimo. É. E eu vou me transformando de tempo em tempo. Então, muita coisa que eu fiz aos 29, aos 46, eu não faria. Uhum. Mas serve para mim como lição, como aprendizado, como experiência, como repertório, né? Que é o conjunto de experiência que eu vivo ao longo da minha vida. E quando eu chegar aos 62, eu vou olhar para trás. Nossa, aos 46 eu fiz isso. Eu vou esperar a senhora, viu? Por favor, já me espera, porque a gente vai conversar até lá. Então, muitas coisas eu vou chegar lá e falar, Kelly de Deus, você fez isso, né? Mas eu vou estar melhor aos 62 do que aos 46. E para cada tempo requer de mim uma busca pelo conhecimento. Isso vai trazer maturidade, né? Vai trazendo a maturidade. E é muito gostoso. E essa maturidade, gente, acontece, na maioria das vezes, pelo meu sofrimento. Gente, não tem como. Eu tô sofrendo, mas tô me transformando. Tá doendo, mas eu tô me transformando. É o processo ali, gente, de metamorfose. Uhum. Eu preciso viver as metamorfoses da vida, né? Eu vou deixar de ser criança, vou passar a ser adolescente, viver uma metamorfose. Depois da adolescência para a vida ali da juventude, vou viver outra. Da juventude para a vida um pouquinho mais amadurecida, é outra. E já vou partindo aqui para a terceira idade. É verdade. Olha que delícia. Onde eu estou? Onde você Localizo está? lá. Exatamente. Mas em todas elas, eu sempre vou dizer assim, gente, que tem a sua beleza, mas também tem os seus desafios. Mas então a hora que, nossa, 29 era melhor? Não, tinha a beleza dos 29, mas tinha os desafios do 29. Às 46, tem a sua beleza, mas também tem os seus desafios. E assim, aos 62 anos. Então, gente, é de tempo em tempo vivendo em constante transformação. Perfeito, doutora Kelly. Doutora Kelly, nós estamos chegando lá no final, mas para quem acompanhou a gente até aqui, acho que seria interessante, até se identificou com alguns assuntos, né? Crença limitante, travas, gatilhos emocionais, enfim. Vamos dar um presente para esse pessoal que chegou até aqui. Se essa pessoa que chegou até aqui não sabia de nada disso e quiser hoje dar um passo para essa mudança, não amanhã, um passo hoje, prático, agora, qual seria esse passo? Que conselho a senhora daria para essa pessoa? Olha, de verdade, cada pessoa ela é única, né? Então, assim, fica muito difícil a gente enquadrar todas, né, no mesmo caminho, na mesma ferramenta, mas eu gosto muito da escrita. Se você tem e pode, consegue escrever, arrume um caderno e comece a colocar ali, faça desse caderno um diário. E você vai conseguir fazer uma leitura de fora de quem é você e daquilo que precisa melhorar. Mas É sincero, uma né? possibilidade. Exata. Coloca a data, coloca os seus pensamentos ali naquele caderno, que você vai ter um espelho um pouquinho de quem é você e do que você precisa. Tem pessoas que vão falar assim, não, eu não gosto de escrever, misericórdia, nem sei escrever, não quero saber escrever de jeito nenhum. Passe a ouvir mais podcast, passe a ler mais, passe a ouvir outras pessoas, tá? O conhecimento ele vem da escuta, eu preciso parar para escutar. Enquanto eu vou escutando, eu vou processando aquilo que eu estou ouvindo. Então, às vezes, eu escuto tanta coisa ao longo do meu dia, eu escuto notícia ruim,
Eu escuto o jornal que traz só desastre. Eu escuto tanta coisas que não vão acrescentar nada na minha vida. Começa a ser um pouquinho mais seletivo, gente. É isso que precisa também, ser um pouquinho mais seletivo. Então, o que é que isso vai agregar na minha vida? Se eu não sei, eu vou começar a trilhar o caminho do conhecimento. E o caminho do conhecimento é eu começar a escutar quem sabe mais sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo do que eu. Ah, não gosto de escrever, mas gosto de ouvir. Não, eu gosto de conversar. Então, por favor, procure um profissional. Ah, posso procurar uma Kelly? Pode, pede contato. Vou deixar aqui o contato liberado para o pastor, colocar aí no finalzinho do podcast. A irmã tem uma clínica. Hoje eu não tenho uma clínica ali onde eu faço um trabalho exclusivo na área do atendimento, né, psicológico, de psicoterapia, até mesmo porque eu tenho que ajustar os meus horários com o trabalho CLT e alguns atendimentos. Mas às vezes a pessoa só quer uma orientação. A partir daquela orientação, eu encaminho para uma colega, para uma clínica que trabalha diretamente, exclusivamente com atendimento clínico, para dar esse suporte para a pessoa. Que Então, legal. o que é importante? Eu percorrer caminhos e possibilidades de identificar o que eu posso fazer diferente daqui para frente. Eu posso escrever e, através da escrita, identificar que eu preciso de ajuda, ou tentar dar respostas ali para mim, ou através de escuta de grandes profissionais. Hoje nós temos diversos profissionais. Eu sou apaixonada por neuropsicologia. Um dia eu vou fazer, em nome de Jesus, né? E que traz uma riqueza muito grande, né? Para nós de informações. Eu preciso dar ouvido a essas pessoas. Gosto de dialogar olho no olho. Aí eu posso procurar um profissional, mas que seja alguém que você tenha confiança, que você tenha referências também. Eu acho que isso é importante, até porque está mexendo com o seu sagrado. O que é o seu sagrado? A sua intimidade. Sua intimidade você não abre para qualquer pessoa, não. É verdade. De jeito nenhum. São as áreas sensíveis da nossa vida, né? E é isso. Muito bom, doutora Kelly. Muito obrigado. Pastor, vontade. Aprendi bastante hoje, É. graças a Deus. Ai, que bom, eu Somos também. gratos aí. Eu sei que muita gente vai ouvir, vai ser de grande valia para muitas pessoas. E nós queremos que a senhora termine falando para a câmera. Vou ter ali a pergunta aqui, para eu fazer ela bonitinha, tá? Se pudesse dar um conselho. Ah, aqui, né? Eu esqueci do filho. Olha, Não é problema. eu tô ficando. É o sanguíneo, né? Então tá. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, quem está assistindo agora, se identificou com a nossa conversa e tem medo de olhar para essas feridas, qual é o primeiro passo? Já é a pergunta que você fez. É, é, é o primeiro passo seguro que essa pessoa deve dar. Vou resumir a pergunta. Por exemplo, alguém está sempre falando para mim: olha, isso aí que você faz é igualzinho ao teu pai. O teu pai era assim, tá? A pessoa alguém está falando, ela identificou uma ferida, um trauma emocional, tá? E a pergunta é, né? Vou repetir a pergunta aqui de novo. A pergunta é, vamos lá, tá? Se as pessoas identificou, a senhora falou que deve buscar um profissional todo. Mas o que a senhora diria para essa pessoa mesmo? Se ela continuar com isso, se ela não se tratar? Porque as pessoas, elas tratam bem o físico, mas esquece aqui, do psique, do mental. Então, nós gostaríamos que a senhora desse como diz, esse bônus para quem está nos assistindo. Claro. Um aconselhamento mesmo de psicóloga para que a pessoa entenda que ela precisa buscar ajuda. Sim, olha só. Fala para o nosso secretário aqui, ó. Fala para isso. Fala para o nosso público. Sim, com certeza. Olha, quando nós identificamos algo que está ali trazendo um prejuízo para nós no dia a dia, principalmente de tudo que foi falado aqui, de outros assuntos, porque é um assunto muito rico, é um assunto muito profundo. Então, assim, quando eu começo a identificar, eu preciso trazer isso para a consciência, porque muitos dos nossos comportamentos são inconscientes. Eu não, poxa, eu não sabia que isso fazia mal. Eu não sabia que isso estava doendo no outro, né? Eu não sabia que isso era tão destruidor. Então, trazer para a consciência, pare,
reflita sobre você, né, sobre os seus comportamentos. Não significa que até ali você fez tudo errado, você fez o que tinha condições de fazer. Mas a partir do momento que você identifica, não dá para ser inocente mais diante da situação. Então eu preciso parar, refletir, antes de dar respostas, pensar sobre as respostas que eu estou dando, principalmente como eu disse aqui para o Rodrigo, no exemplo, né, que foi dado, que nós conhecemos o outro a partir do momento que aquela pessoa é desafiada, aquela pessoa está passando por alguma situação ameaçadora. E eu vou modulando essas respostas de maneiras que elas sejam emitidas de forma diferente. Eu posso responder de forma diferente e não ficar enquadrado dizendo assim, irresistente. Eu sou assim, ponto final. Quem gostar, fica comigo. Quem não gostar, pode ir embora. Não precisa ser tão determinante assim. Eu posso ser melhor para mim e também para as pessoas que estão à minha volta. Então, assim, sempre respirar antes de dar a resposta, antes de se posicionar, antes de tomar atitudes, principalmente na impulsividade da qual você não tinha conhecimento, que o seu inconsciente estava ali querendo dominar. Não, agora eu tenho consciência. Se eu tenho consciência, eu preciso buscar ferramentas para agir diferente. E uma delas é o quê? Respirar, pensar antes de agir. E por muitas vezes a gente age sem pensar. Isso é um campo minado. Aí a gente chega lá na frente e fala assim, poxa, se eu pudesse não teria falado desse jeito, se eu pudesse não teria agido desse jeito. E a gente pode, antes de agir e antes de falar, fazer de maneira diferente. Então, respire, pense e antes de agir. Nossa, muito bom, hein? Bom, hein? A gente sai daqui transbordando hoje, né? Então, quem chegou até aqui foi privilegiado, de fato. Com certeza. No podcast é uma bênção, Uma né? benção. É muito bom. Pra conversar e aprende muito, né? Muito, é uma troca de É uma conhecimento. troca, é verdade. verdade. Doutora Kelly, nós agradecemos a sua disponibilidade. Eu que Agradecemos agradeço. esse transbordo aqui, foi realmente muito enriquecedor pra gente. Ai, E a gente espera que ela volte no futuro, né? Pra poder conversar um Com pouquinho mais. certeza, voltarei. Não dá pra falar tudo assim em tão pouco tempo, né? É verdade. É muito profundo. É verdade. É muito profundo, mas é muito bom. É muito verdade. bom. Já é uma semente lançada. É isso aí. A gente espera que germine. Com certeza. Né? A gente verdade. espera que germine. É verdade. Tá? Mas eu fico também à disposição. Muito obrigado. Né? Pode divulgar o meu telefone. É aquilo que eu disse. Não tem um tempo tão elevado, tão grandioso, mas o que a gente pode fazer para ajudar, para Perfeito. ter ali um acolhimento, né? Uma escuta psicológica, isso pode ser de grande ajuda. É verdade. Doutora, obrigado mais uma vez. O Rodrigo já fez o agradecimento, mas muito É isso Eu obrigado. que agradeço. E uma coisa que eu sempre me preocupo é como a pessoa vai agir com quem ela é. O que ela vai fazer com que ela é. Muito obrigado por todo o esclarecimento e Imagina. que Deus abençoe a senhora Todos e nós. não vai ficar só nessa vez. É verdade. Deus quiser. Obrigado. Deus abençoe a senhora. É isso aí. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Tchau, gente. Foi um prazerzão. Deus abençoe.